Na contramão da tendência atual de retirada de direitos dos trabalhadores, tem empresas que investem na qualidade de vida dos funcionários. Áreas de descanso ajudam a diminuir o estresse durante a jornada e aumentam a produtividade. Na entrevista do dia, o professor da Unesp comenta os benefícios desses espaços para a saúde do trabalhador. Você vai conhecer a história da Ana Raquel. Com comprometimentos na fala e nos movimentos, ela se formou jornalista na Unesp e hoje leva informações para pessoas com deficiências. Terça-feira, 25 de abril, Unesp Notícias já está no ar. Boa noite. A gente começa esta edição com exemplos de empresas que se preocupam em investir na qualidade de vida dos funcionários. Elas oferecem espaços de lazer e descanso para que os trabalhadores aliviem o estresse da rotina. Ganho para a saúde deles e para o empregador, que ganha um colaborador mais produtivo. Jane não para. Ela se divide entre documentos, cópias de balancetes e arquivos no computador. Uma rotina puxada. E tanta correria pede uma folga. Um intervalo curto, de 10 minutos na área de descanso da empresa, já é suficiente para fazer um lanche e repor as energias. Às vezes você está no dia a dia, na correria, no estresse, você tem a opção de descer, tomar um café, dar uma aliviada, repensar algumas coisas, subir e retomar o trabalho que muitas vezes está na pressão, né? Além de diminuir o estresse, a parada estratégica ajuda a analista a resolver os problemas do dia a dia. Você consegue visualizar melhor o problema, né? A solução às vezes vem. Quando você refresca, para uns 10 minutinhos, não é muito, mas você já sobe às vezes com a solução daquele problema. Isso ajuda bastante. O local também tem direito a jogos. Helder aproveita o intervalo para arriscar alguns movimentos no videogame e se distrair na companhia dos colegas de trabalho, algo que faz muito bem para ele. Você vem, você pode se alimentar, como você pode também descansar sua cabeça em relação a vários problemas que você vem resolvendo durante o dia. Você volta com um novo gás, assim. Depois do intervalo, o designer de interfaces volta ao computador, dessa vez bem mais tranquilo. A área de descanso da firma foi criada há 10 anos, como forma de garantir o bem-estar e otimizar os resultados da equipe. Quando a pessoa ela está mais descansada, né? Quando ela está bem alimentada, isso tudo de certa forma vai criar um impacto e melhorar também a produtividade, o rendimento dele no trabalho. A gente tem alguns relatórios que possibilitam verificar que essa produtividade ela tem a cada dia assim, melhorado. Nesta outra empresa, os funcionários têm à disposição local para dormir, computadores, quiosques e área de jogos. Guilherme trabalha no setor operacional como conferente de produtos e passa a maior parte do dia assim, atento a todas as mercadorias que chegam e são despachadas. A jornada é de 8 horas, com direito a 1 hora de almoço, e ele usa esse período para aproveitar o espaço da firma. O cochilo depois do almoço faz toda a diferença. Sempre depois do almoço a gente sabe que dá aquele sono, aquela preguiça, né? Até para baixar a comida um pouco, então eu venho, deito, e aí depois que eu acordo, eu vou trabalhar, já tá mais disposto, né? Por ter descansado, deitado um pouco, já tenho uma disposição muito maior para trabalhar. A estrutura foi criada há 3 anos para valorizar os trabalhadores. O nosso maior público, né, que acaba utilizando esse espaço é a nossa área operacional, onde eu tenho ali os funcionários atuando em toda a sua carga horária em pé, exercendo esforço físico significativo também. Então, esse momento de descanso ele é essencial para aumentar realmente a qualidade de vida do colaborador e proporcionar um momento de descanso, né? Segundo este neurologista, o cochilo no horário de intervalo é mesmo reparador. Mas para trazer benefícios, precisa ser na medida certa. Geralmente, as pessoas costumam ter aí 1 hora, né? 1 hora, dependendo da empresa, aí 1h30 de descanso, quer dizer, de horário de almoço. Então, a gente recomenda, após o período de uma refeição, do almoço, um período de repouso aí de uns 40 minutos, que não exceda 1 hora. Por isso, ter espaços como esse é bom tanto para o empregador quanto para o funcionário. Um ambiente tranquilo, um ambiente de baixa luminosidade,
Um ambiente sem ruído, evidentemente, ou talvez uma música ambiente, uma coisa mais calma, mais tranquila, né? mais soft, né? Uma coisa mais... É o ambiente ideal para você ter essa soneca, né? Vamos dizer, esse descanso aí pós-alimentar. Falando em direitos dos trabalhadores, na sessão da Câmara de ontem, os vereadores aprovaram reajuste salarial de 4,76% para os servidores do Legislativo, em reposição à inflação do período. Também foi aprovada ontem a lei que obriga a Prefeitura a enviar mensalmente à Câmara a lista de terrenos particulares que forem limpos pela administração pública. Os proprietários são obrigados a ressarcir o município depois. Foi aprovada ainda uma moção de apelo para que a Artesp isente os caminhões da Endurbe das tarifas de pedágio. Depois do intervalo, a gente volta a falar sobre qualidade de vida no trabalho com o professor da Unesp, Mário Lázaro Camargo. E ainda hoje você vai conhecer a trajetória da Ana Raquel. Ela superou comprometimentos de saúde, se formou jornalista e é uma referência na produção de conteúdo sobre deficiências. Voltamos já já. A gente volta a falar sobre como as empresas podem melhorar as condições de trabalho dos funcionários. Vamos receber o professor da Unesp, que pesquisa psicologia organizacional do trabalho, o Mário Lázaro Camargo. Mário, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Mário, nós vimos na reportagem que algumas empresas têm adotado essas salas para descontração, para que os funcionários deem uma relaxada. Tem até um termo técnico, né, para isso, você me explicava antes. E é comprovado que tem um efeito benéfico tanto para funcionários quanto para os empregadores? Sim, tem sido cada vez mais comum, o termo técnico é até bastante curioso, né? Chama-se sala de descompressão, considerando o fato de que é comum que os ambientes de trabalho, né, representem para os trabalhadores um espaço de muita pressão, de muita correria, preocupação, uma série de compromissos, e esses espaços eles têm a finalidade de contribuir para que haja uma quebra de ritmo, né? Ou seja, o trabalhador ele dá uma parada nas suas atividades, ele tem a oportunidade de se integrar a outros colegas de trabalho, desenvolver algumas atividades de lazer, descansar, em algumas situações até tirar um bom cochilo. E sim, isto é comprovadamente positivo no sentido de facilitar processos de construção de um outro conceito que na psicologia organizacional do trabalho, na medicina do trabalho, se chama qualidade de vida no trabalho, né? Então, essa é, na verdade, uma metodologia de implementação e de melhoria da qualidade de vida no trabalho. Favorece a produtividade, como foi destacado, mas também estimula a criatividade desse funcionário. Sim, exatamente. Esse também é um dos bons resultados, né, um dos resultados positivos que essa metodologia faz chegar até a empresa de modo possível, inclusive, de ser observado, de ser medido, quantificado, né? Mário, a gente vive um momento de restrição aos direitos dos trabalhadores. É só a gente olhar as pautas no Congresso, por exemplo. E esse tipo de iniciativa vai na contramão disso. Por que é tão pouco comum no Brasil? É uma questão de falta de cultura das empresas? Elas têm outras prioridades? Não acham que seja importante investir nesses espaços? Olha, são vários os fatores, né? A gente poderia dizer no primeiro momento que, sim, é uma questão cultural. Nós ainda assistimos muitas organizações que pautam seus processos de gestão, suas políticas de gestão, com uma preocupação muito pequena em relação à saúde do trabalhador, em relação à qualidade de vida no trabalho. Quando uma organização tem essa preocupação numa intensidade diminuta, então ela certamente não vai fazer grandes investimentos, né, em situações como a que nós estamos aqui discutindo, as chamadas salas de lazer ou salas de descompressão. Então, esse é um fator. A gente também poderia dizer que há um processo de desenvolvimento, de evolução das teorias administrativas, das teorias de gestão. Então, nós ainda estamos nesse sentido, né, as organizações de trabalho brasileiras, elas ainda estão um pouco atrasadas
né, o que eu quero dizer com isto, que essa metodologia ela é bastante comum em empresas de grande porte e, em sua maioria, empresas de caráter multinacional. Portanto, é uma metodologia que está chegando no Brasil, mas já é bastante praticada em organizações de trabalho fora do Brasil. O Mário tocou num ponto importante, que é a questão da saúde. Um outro assunto ligado a essa discussão é que o próprio programa Trabalho Seguro, que é um programa criado e mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho, escolheu como tema para este ano transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho, para discussão num biênio, na verdade, 2016-2018. Esses transtornos, eles vêm aumentando no ambiente de trabalho justamente por uma falta de preocupação nesse sentido do que a gente vem discutindo? Novamente eu digo que a falta da preocupação é um elemento importante na construção, por exemplo, do processo de adoecimento do trabalhador, né? A falta de investimento nos programas de qualidade de vida no trabalho, a falta de investimento, por exemplo, em recursos que contribuam para o treinamento dos trabalhadores no sentido de promover saúde, evitar acidentes, isso tudo acaba, sim, colaborando para que o número de trabalhadores sofrendo algum problema relacionado ao trabalho, no sentido de adoecimento físico ou psíquico, aumente. Agora, veja, a questão da saúde do trabalhador, ela pode ser também entendida como um elemento cultural, no sentido de não fazer parte da intenção da organização zelar por sua saúde. Por detrás disso ainda reside uma visão, a gente chama de uma visão utilitarista do ser humano no trabalho. Quer dizer, ainda muitas organizações olham para o trabalhador como um recurso, muitas vezes descartável, um recurso possível de ser facilmente trocado por um outro em melhores condições de produtividade. Então essa é, na verdade, uma visão ainda preservada tradicionalmente por muitas organizações. Esses e outros temas estarão em discussão no mês que vem, no Congresso de Psicologia Organizacional do Trabalho do Centro-Oeste Paulista. A Unesp é uma das organizadoras, né, Mário? Para quem quiser participar, quais temas estarão em discussão, palestras, profissionais que vão participar, que você destacaria para quem quiser aprofundar mais essas questões? Sim. Então, este já é o segundo congresso, né? O primeiro aconteceu em 2014. Este ano nós temos uma novidade, que o segundo Congresso de Psicologia Organizacional do Trabalho, ele acontece paralelamente ao terceiro colóquio de orientação profissional, preparação para aposentadoria e preparação de carreiras. Então, os temas que nós vamos trabalhar, eles estão divididos em eixos. Então, nós vamos trabalhar sobre a formação de psicólogos organizacionais e do trabalho, saúde do trabalhador, orientação profissional, avaliação de desempenho. Vamos discutir N questões relativas a esse ambiente da relação homem, trabalho, organização, em que se faz presente o psicólogo. Muito embora a gente também possa dizer o seguinte, que o Congresso não é um espaço só para psicólogos, né? Nós teremos certamente aí a participação de muitos profissionais vindos dos RHs, das organizações de trabalho, pessoal que trabalha com saúde do trabalhador. Então é um espaço de, digamos, bastante reflexão, estudo e aprendizagem sobre essa temática. Quem quiser participar, ainda é possível se inscrever, né, para assistir as palestras? Sim, acessem o site www.congressopote.com.br. As inscrições estão abertas, serão muito bem-vindos para as nossas discussões, para as nossas reflexões no evento. Muito obrigada por sua participação aqui. Eu que agradeço, um prazer. O Unesp Notícias vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Hora de saber como fica o tempo amanhã, deve vir chuva por aí. As informações são do IPMET e do CPTEC. Nesta quarta, um sistema frontal atinge o estado de São Paulo e deve provocar chuvas em todas as regiões a qualquer hora do dia. Em Bauru, a chuva deve chegar a partir de amanhã à tarde. Agora a umidade do ar é de 52%. Hoje a mínima foi de 17 graus e a máxima de 30. Nesta quarta, os termômetros devem variar entre 19 e 25 graus.
Você vai conhecer agora a história inspiradora da Ana Raquel. Ela fala e se movimenta com dificuldades por causa do nascimento prematuro, mas nada disso a impediu de estudar e se formar com um desempenho excelente, aliás, em jornalismo pela Unesp. Agora ela se dedica a produzir informações para ajudar pessoas com deficiências. Uma vez por semana, Ana Raquel vem até a Associação dos Deficientes Auditivos, pais, amigos e usuários de implante coclear, a ADAP. A jornalista é responsável pela assessoria de imprensa da entidade. Aqui na ADAP eu faço assessoria de imprensa e comunicação, através do abastecimento do site com conteúdo de reportagem especializado na área de deficiência auditiva e implante coclear. E também atendo os associados por e-mail quando eles enviam alguma dúvida ou solicitam alguma matéria sobre um direito específico. Ana Raquel nasceu prematura aos 7 meses. Por conta disso, adquiriu comprometimentos na fala, na audição e nos movimentos. Apesar das dificuldades, não existem impedimentos na hora de trabalhar. A Ana é de fundamental importância, né? A partir da chegada dela na associação, com a força de vontade, o desempenho e a coragem dela, né, que a gente admira muito aqui, força de vontade, só tem a agregar, né, colocando que nenhuma deficiência é um impedimento para você ser grande, né, para você fazer a diferença. Além dos serviços internos na ADAP, Ana Raquel é a porta-voz da associação no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o COMUD. O trabalho e a dedicação chamam a atenção de quem convive com a jornalista. Eu considero bem ativa, que apesar da dificuldade da fala que ela tem participado bastante, inclusive entrando em debate com a gente, quando ela acha que ela está meio perdido o assunto, para aprofundar, para ter um melhor objetivo. A participação da jornalista no COMUD é uma forma de incentivar a discussão de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Incentiva porque a gente precisa ter o deficiente participando, porque não adianta dizer que existe, se você não conversa, você não tem a dificuldade, os problemas que a pessoa apresenta. Ela participando do COMUD, dá para a gente entender todas as dificuldades. A força de vontade da Ana Raquel é percebida desde a infância, mas foi ainda maior durante o curso de jornalismo da Unesp em Bauru. Como trabalho de conclusão da graduação, ela criou o Disquineses. O nome é uma junção de palavras latinas e gregas. Dis, do latim dificuldade, e kinesis, do grego movimento. O objetivo da Ana Raquel com o blog é oferecer um canal informativo para ajudar pessoas com deficiências a obterem direitos e compartilharem experiências. No ar desde julho do ano passado, o Disquineses mostra bons resultados. O Disquineses, ele só teve um retorno imenso. Que incrível, não só no Brasil, mas também na Espanha, na história dos Estados Unidos, da Espanha e até da Rússia. Vai entrar em contato comigo, falando que utiliza um tradutor para ler os posts do meu blog, porque essa área tem muito pouco conhecimento na internet. É uma área que até na medicina ainda é pouco explorada, né? O professor Juarez Xavier deu aulas para Ana Raquel na graduação e orientou a jornalista durante o TCC. A permanência da jovem na faculdade foi uma forma de incentivar o avanço da acessibilidade em todos os setores do ambiente universitário. Ela, quando chegou, trouxe-nos vários desafios, né? O desafio, por exemplo, da locomoção interna. A nossa arquitetura ainda é uma arquitetura hostil a quem tem dificuldade de mobilidade. Nós não tínhamos propriamente um mecanismo metodológico para poder lidar com ela em sala de aula. Foi necessário ter um equipamento especial para isso, né? Para que a gente pudesse falar e ela pudesse compreender aquilo que nós estávamos falando. A universidade adotou o critério de ter uma cuidadora, né, que era uma aluna bolsista que a acompanhou durante a maior parte do percurso dela acadêmico na universidade. Então ela nos ensinou muitas coisas. Determinação para concluir a faculdade e superação como estilo de vida. Quem acompanha a jornalista dia a dia conhece as qualidades da Ana Raquel. Ela foi sempre além, né, vamos dizer assim. Ela procura sempre
nos assuntos sobre o trabalho dela, sempre ela vai a fundo, pesquisa. Como ela é perfeccionista, ela sempre quer buscar a perfeição na informação, né? Procura sempre dar a melhor informação possível, né? Os planos da comunicadora para o futuro incluem prestar serviços de assessoria de imprensa e investir na carreira acadêmica. Até lá, ela se dedica ao maior projeto de vida, o Disquineses. Eu percebi que nem mesmo a barreira do idioma pode impedir de conhecimento, de compartilhar experiência, de saber que a gente não é único, né? Tem várias outras pessoas fazendo as mesmas vivências que podem ser intercambiáveis. A gente tem que ser como uma comunidade, digamos assim. Que exemplo da Ana Raquel. É isso por hoje. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Um bom fim de noite para você. Tchau! Thank you.